Aleluia. O Senhor é bom, amém? Amém? Que presença, hein? Barbaridade. Gostaria de que você ficasse em pé mais um pouquinho, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Ainda nós vamos continuar lendo em João capítulo 4. Abre sua Bíblia ou ligue sua Bíblia. João capítulo 4. Prometo que você bem rápido, bem breve. Quem abriu, diga glória a Deus. 3 abriram. Amém? Podemos ler? João capítulo 4, versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu nome filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você teria pedido dele, e receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Todo mundo já conhece esse texto, você já ouviu esse texto, vocês já ouviram várias pregações sobre este texto, mas eu tenho meditado nessa palavra, uma palavra poderosa para nossos dias, e tão importante, porque daquele que experimenta desta água, que é Jesus, vai jorrar água viva. Quem bebe de Jesus não consegue. Quantos conhecem aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. É uma realidade. Quem experimenta do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para nos dar, da água que Ele oferece para mim e para você, a água da salvação, a água da vida, nós nunca mais queremos provar outra coisa. E fato é que muitas das vezes nós não estamos bebendo mais dessa água. Fato é que às vezes os nossos ouvidos, como dizem Pedro, está tendo comichões para as coisas que este mundo tem nos ensinado. Nota, Jesus, ele está indo para um lugar, uma cidade chamada Samaria, e ele chega numa cidade chamada Sicar, e lá ele para descansar, enquanto os discípulos vão lá buscar alimento. E aí ele olha para a mulher e fala assim, chega uma mulher ao meio-dia, chega para ele e fala assim: me dá um pouquinho d'água. E a mulher olha para ele e fala: oxa. Ela vê que Jesus é judeu. Ela vê que Jesus era homem. E naquela época o homem não podia ficar conversando com uma mulher, ainda mais uma samaritana. Uma samaritana, não podia ficar trocando ideia. E Jesus começa a falar com ela. Olha só, preste atenção nisso. E eu fiquei perguntando para o Senhor, porque eu tinha lido no Velho Testamento, alguns dias antes, que o nome de Jacó havia mudado.
Jacó teve um encontro com Deus, teve um Peniel, e o nome dele mudou. Mudou ou não mudou? Amém ou não amém? Pode falar comigo, gente, não tem problema não. Mudou ou não mudou? Mudou para o quê? Para Israel. Jacó mudou o nome para Israel. E por que que nesse texto atualizado, depois de 2000 anos depois, o nome do poço ainda continua como Jacó e não como Israel? Olha só, aquele poço se chamava Poço de Jacó. Não se chamava mais, não chamava agora Poço de Israel. E aí o Senhor me fez buscar e entender este texto. Sicar, o significado da cidade Sicar quer dizer engano. O nome, a tradução quer dizer engano, mentira. E o nome Jacó é o enganador. Jacó é o usurpador, aquele que passa o outro para trás. Naquela cidade de mentira, havia um poço aonde o pessoal bebia daquela água, da água da mentira, da água do engano, da água que não valia nada. Olha o nome do poço, aquele que engana, o enganador, o mentiroso. Então o pessoal ia lá se alimentar desta água. Mas Jesus, ele fala, é necessário eu passar por Sicar, é necessário eu ir naquele lugar e mudar essa verdade, mudar aquela realidade que estava no lugar. Essa cidade não vai se chamar mais mentira, eles não vão se alimentar mais dessa água da mentira, essa água que não serve para nada, vai se alimentar agora da água da vida, que eu e você um dia experimentou, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É por isso que Jesus olha para ela e fala assim, Alana, se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. Se beber de mim, agora se beber desse poço, você vai continuar a mesma vida que você está levando. A mesma vida que você está levando, que já vem há anos vindo aqui buscar. E por que eu falo que é anos? Porque Jesus começa a conversar com ela. E fala para ele justamente no texto o quê? Assim, pode você mudar a realidade agora? Há anos nós viemos aqui buscar essa água. Jacó se alimentou, a descendência de Jacó se alimentou dessa água. Os gados se alimentaram dessa água. Há anos estamos vivendo essa situação. E Jesus fala assim, se você experimentar de mim, experimenta de mim, a sua realidade vai mudar, a sua história vai mudar. E é tão legal que ele continua conversando com essa mulher. E Jesus faz uma pergunta-chave para ela. Cadê o seu marido? Cadê o seu marido? E aí ela pega e fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus pega e olha para ela e fala assim, disseste bem, tiveste 5. E esse que você dá agora não é seu não. Ela fica em choque. Ela fica em choque e olha e fala, opa, peraí, como você conhece da minha vida? E aí ela fica com vontade de experimentar dessa água. E ela tem um encontro com Jesus. Ela tem um encontro. Você já reparou que você tem 5 dedinhos na mão e 5 dedinhos no pé? Parou ou não? Se você cortar o dedinho do pé, você cai. Sabia? Quantos já fizeram o experimento aí? É verdade. Se você cortar um dedinho, ou o dedão, você perde o equilíbrio. 5 fala sobre estabilidade na Bíblia. 5 fala sobre estabilidade. Ela não tinha estabilidade emocional. Ela não tinha uma identidade firmada como aquilo que o Ângelo falou logo no começo. Ela não tinha uma identidade. É por isso que ela começa a caçar alguém ou algo para completar ela.
E ela vai para onde? Os machos. E olha só, ela não encontra. Você acha que a fama dela naquela cidade de Sicar era boa? Hã? Era boa ou não? A fama dela, ela, a mulher pura. Era? Não, não era. Mas aí ela tem um encontro com Jesus Cristo, a água da vida, a água da verdade. E aí ela pega e vai para a cidade. E ela diz a palavra assim: achamos o Messias. Não é o Messias Bolsonaro, é o Messias. Achamos o profeta, achamos aquele que a Escritura já está nos falando. No final do texto, Jesus deixa de ficar mais alguns dias naquele lugar e começa a pregar para uma multidão de gente. Começa a pregar para uma multidão de gente. E o texto fala assim, que um homem chega e fala dessa forma, como diz lá em Jó 42. Antes, a gente conhecia dela ficar falando para a gente. Agora nós conhecemos de andar com o Senhor, de experimentar de Jesus. A fama dela não era boa, mas como é que ela conseguiu reunir tanta gente? Como é que ela conseguiu reunir tanta gente? Que o testemunho dela fez diferença. Se a fama dela não era boa, se ela teve 5. Se a fama dela na cidade não era tão legal assim. O que mudou para ela ter crédito e as pessoas deram ouvido a ela? Ela experimentou da água da vida. E eu tenho certeza que o semblante dela mudou. A fala dela mudou. O jeito de andar mudou. E ela falou com propriedade. E o testemunho da vida dela, a partir daquele momento, começou a mudar. E as pessoas viam a verdade naquilo que ela falava. Não era mais água da mentira. Não era mais o lugar do engano. Agora que tiveram um encontro com Jesus naquela cidade, foi ganha para o Senhor Jesus, virou o lugar da verdade. Israel quer dizer o homem com o poder de Deus. E naquele momento, ela teve um encontro com Jesus, o homem que tem o poder de Deus, que era Deus, que era o Senhor dos senhores. Se você começar a beber dessa água da fonte da vida, quando você abrir a boca, as coisas vão mudar. Quando você começar a falar, o céu vai falar junto com você. Mas se você beber dessa água, se você experimentar de Jesus, todos os dias, o seu semblante vai ser diferente. Quando você falar qualquer coisa, um bom dia, vai agir diferente. Amém? Quantos entenderam? Quantos querem beber desta água? Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, bom dia? Bom dia por quê? Já ouviu ou não? Como é que você está? Você está bem? Mais um dia, né? Estou empurrando com a barriga. É assim? Quantos já encontraram pessoa assim? Quando você está falando bom dia para a pessoa, você está desejando algo profético na vida da pessoa. Você está falando que o dia dela vai ser bom. Por trás deste bom dia, você está declarando que as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Senhor se renovou na vida dela. E ela tem a chance hoje de fazer totalmente diferente do que ela já havia feito. Se ela acordou, já é um milagre, porque o Senhor permitiu que ela acordasse. Então, quando eu e você falar agora, deixa a água de Cristo Jesus jorrar na vida do próximo. Não use mais a sua boca como maldição. Não use sua boca mais. Não use sua boca mais para dizer coisas ruins para o próximo
ou para o próprio seu dia. Fala, nossa, estou cansado, estou morto hoje. Meu Pai do céu. A nossa boca tem o poder de mudar a realidade ao qual nós nos encontramos e até mesmo ao qual nós vamos nos encontrar. Ela tem esse poder. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela experimentou da verdade, foi liberta. E quando ela começou a falar, as pessoas olharam para ela e falaram, eu quero da mesma água que você tomou. Eu quero provar disso que você encontrou, dessa alegria que você está agora, dessa felicidade, desse amor, dessa graça que você experimentou agora. Eu também quero. Se não está acontecendo isso na nossa vida, algo precisa mudar. Se não está acontecendo isso na nossa vida, algo precisa mudar. Talvez é a forma como você está bebendo essa água. Se você está bebendo essa água, ou do que você está bebendo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, os nossos ouvidos, ou os ouvidos de muitos, teriam comichões pelas coisas e as paixões deste século. Nos últimos dias é o que tem acontecido. Comichão é uma coceira, que a pessoa quer coçar e gosta, começa a coçar aquele negócio. É isso que está acontecendo. Na maioria das vezes, o ser humano tem mais prazer nas coisas que não agradam ao Senhor do que meditar na palavra dia e noite, do que ouvir uma boa pregação, ouvir uma boa música, ou meditar na presença do Senhor, que é ser alimentado desta água. Que nessa noite você possa colocar a mão na sua consciência. Nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor, mas se a água de Cristo não está jorrando na nossa vida, não olha para a vida do próximo não, olha para a sua vida. Se não está jorrando, algo precisa mudar. Se aquilo que nós estamos falando e fazendo não está surtindo efeito, algo na nossa vida precisa mudar. Talvez precisamos mergulhar mais nessa água e se alimentar direto da fonte. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Já vamos passar para os recados. Falei para você que ia ser rápido, nem doeu, viu? Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra liberada sobre nós essa noite. Nós queremos agradecer, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Obrigado pelo privilégio que temos, Jesus, de adorar ao Senhor, de ministrar, Jesus, de nos entregar, nos rasgar, Pai. Mas o que nós queremos nessa noite é de verdade beber da água da fonte da vida. Beber, Jesus, da tua palavra, beber do Senhor, experimentar de ti, ter comunhão com o Senhor, Pai. Se os nossos amigos, se as nossos familiares não estão experimentando daquilo, Pai, que o Senhor proporciona, algo está errado em nós. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, nos mudar, nos moldar, fazer, Jesus, nós voltarmos à fonte da água da vida e beber do Senhor e se alimentar da tua palavra e ter prazer em ti, Jesus. Nessa noite nós queremos, Pai, ministra nosso coração, ministra nossa mente, Pai, pois precisamos do Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Você pode declarar isso? Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, eu quero beber do
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Senhor. E nós queremos todos os dias nos alimentar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. O Senhor é bom. Glória a Deus. Pode se assentar.